Nesta edição da nossa Resenha da Bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, o Flamengo que perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús. Flamengo que não vem no ano bom, aliás, vem no ano bem abaixo daquilo que era minimamente esperado pelos seus torcedores, por todos, enfim. E no Maracanã lotado foi derrotado para o Lanús, campeão da Recopa. Será o tema de Antônio Manuel Góes, ampliando essa discussão sobre o Flamengo. Já Robinson Lessa, em Penedo Lagoas, vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, a opinião dele deste início de Brasileirão. E Fernando César vai repercutir a fase de oitavas de final da Champions League. O sorteio ocorreu nesta sexta-feira e já conhecemos os confrontos da próxima fase. Também informações aqui de Portugal. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. E eu vou, sem perder tempo, direto ao Rio de Janeiro. Clima pesado entre os torcedores do Flamengo. Eu já dizia aqui há muito tempo que não dá para você enquanto jornalista, ou você enquanto uma pessoa que consegue deixar de lado aquela tal paixonite aguda na hora de analisar o futebol. Você mesmo sendo torcedor, que geralmente coloca, o coração sempre à frente, a paixão, e a gente vê análises totalmente fora do contexto. Só que não há como não reconhecer que o Flamengo de fato está bem abaixo do que pode jogar. Esse segundo jogo contra o Lanús foi mais uma prova desse momento ainda que deixa a desejar do Flamengo, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, gente ligada na Resenha da Bola. Concretamente, passadas as conquistas de 2025 e as expressivas atuações dos dois mundiais nos Estados Unidos e no Catar, reforçado por contratações nesta janela de começo de ano, Paquetá em negócio fora da curva, o Flamengo se vê a braços com uma quadra de desacertos em suas linhas, numa sequência de insucessos apropriados à disseminação de ódios capitaneada pelos tais influenciadores de torcida nas redes sociais. Via de regra, sejamos francos, prioritariamente voltados para seus ganhos de monetização dos respectivos canais. Nesse amontoado de generalizada indignação pelo mau começo rubro-negro numa temporada antecipada por conta da Copa do Mundo deste 2026, há figuras para todos os gostos. Dos recém-saídos de cursos de jornalismo, sem nenhuma vivência no batente, há conhecidos repórteres e comentaristas desempregados pela falência da mídia convencional, que por algum motivo ficaram sem espaço nos veículos tradicionais, desbancados pelo desconcertante fenômeno da comunicação digital. Desnecessário comentar os massacrantes níveis de comoção midiática e social, na alegria e na dor, em torno do universo de um clube que detém um quarto de apaixonados simpatizantes no conjunto da população brasileira. Quando vem à tona a explícita preocupação de formadores de opinião nas praças esportivas de outros estados sobre o recorrente crescimento dos grupos flamenguistas em relação aos torcedores dos clubes locais, notadamente em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, fato inimaginável em outras épocas não tão distantes, remete-se à entronização do Flamengo em patamar de divindade, predestinado a uma surreal rotina de vencer ou vencer, não interessa, como se a vida fosse imune aos mais variados e eventuais desacertos. Depois de perder para o Corinthians o troféu da Supercopa, efêmera disputa, convenhamos,
entre vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano anterior, na abertura da nova temporada nacional. O Flamengo de Felipe Luiz seguiu oscilante, embora já com um pé na final do Campeonato Carioca, até chegar a outro desafio de ganhadores dos torneios da Conmebol, a Recopa, contra o argentino Lanús, com derrota de 1-0 em Buenos Aires e 3-2 nessa quinta-feira, 26, no Maracanã. Aqui entram os autodeclarados entendidos em futebol, a se contrapor às decisões do treinador sobre, por exemplo, quem mandar a campo para começar o jogo, justamente Felipe Luiz, que trabalha 24 horas com dados minuciosos de fisiologia e desenvoltura técnica de seu elenco, competindo-lhe escalar o time à luz de seu plano de jogo, dissociado das preferências externas de qualquer natureza. Ele mesmo, ao fim e ao cabo, responsável por bônus e ônus advindos das definições que implementa nas 4 linhas. Diferentemente das 10 intempestivas trocas de treinadores em 6 anos de Landim, baseadas via de regra no mau humor das redes sociais, a gestão BAP, com 6 troféus conquistados em seu primeiro ano, à frente dos quais o Brasileirão e a Libertadores, na esteira da integral profissionalização do futebol do Flamengo, estruturou uma organização gerencial constituída pelo próprio presidente, o diretor técnico José Luiz Boto e a comissão liderada por Felipe Luiz, em projeto calcado nos grandes clubes europeus. A par de sólida condição financeira, o Flamengo de BAP também opera, por óbvio, na rota de resultados esportivos de curto prazo, consorciada a uma perspectiva de planejado crescimento com os pés no chão. Nada que, embora dolorida e indesejada, a perda de 2 taças de menor relevância na comparação com os títulos de torneios na temporada possa implicar retrocesso. Apesar dos esperados arreganhos das redes sociais em primeiro plano, bem assim da arquibancada presencial e virtual, é como friamente depreendo Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, você sabe muito bem que eu não embarco, né? Jamais embarcaria, nunca embarquei em discursos insanos, discursos sem a menor credibilidade não, sem a menor coerência, que geralmente é o discurso dos torcedores, aqueles mais apaixonados que colocam, né, o coração, a paixão acima de tudo. Agora, assim como não é terra arrasada, é claro que não. O Flamengo tem um elenco muito forte, tem jogadores de altíssimo nível, mas não dá para a gente considerar normal o desempenho do Flamengo até agora. No primeiro mês ali de janeiro, ok, mas não dá, gente. E rebaixar 2 taças a nada, isso sim também é insano. É claro que a Libertadores e o Brasileiro é muito mais importante, mas o Flamengo vem jogando mal, além de perder, jogando mal, com falhas recorrentes, falhas absurdas, que numa equipe dessa é lamentável, profundamente lamentável. Eu não embato nesse discurso também que não é importante. É claro que é importante. Agora, não é terra arrasada de jeito nenhum, é óbvio. Mas eu vou dar um pulo agora até Penedo Alagoas, meu caro Robinson Lessa, a sua opinião desse início de campeonato brasileiro, os primeiros jogos até o momento, hein, Robinson? Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola, satisfação estarmos aqui conversando mais uma vez sobre as coisas do mundo futebolístico, e dessa vez eu vou abordar um tema pertinente ao início do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, competição que já teve até o momento 4 rodadas sendo disputadas pela grande maioria dos 20 clubes participantes e que já começa a querer dar um esboço de que os grandes do futebol brasileiro mais uma vez têm chances de chegar ao final do ano
brigando pela conquista do mais importante torneio nacional e que muita gente corre o risco, também grandes, de serem rebaixados. Porque o que a gente está vendo nesse início de competição é que alguns grandes ou ex-grandes do cenário nacional vêm deixando muito a desejar. Nessas primeiras rodadas, a gente tem visto que, de forma surpreendente em relação aos anos anteriores, os times de São Paulo começaram fazendo boa campanha. Rotineiramente, apenas o Palmeiras tinha feito campanhas de postulante ao título. Mas agora, 4 rodadas, os 3 primeiros colocados são pela ordem: Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Muito cedo para você fazer uma previsão em forma mais concreta, mas é uma realidade que se apresenta. Por outro lado, decepções. Aí nós vamos olhar as últimas posições, os últimos 4 colocados. Aí a gente vê equipes do porte de Cruzeiro, de Internacional e do Vasco da Gama, que é um lanterna, sem ter vencido até o momento nenhum dos jogos que disputou. Realmente é um cenário dos mais preocupantes. Nós teremos, é bem verdade, um ano atípico, com Copa do Mundo, a competição será paralisada, então não sabemos como virão as equipes depois do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, não sabemos. Poderão perder alguns jogadores que porventura venham a se destacar ou na seleção brasileira ou em outros selecionados que eles estejam defendendo, e aí a coisa pode se complicar. Mas a verdade é que o campeonato ainda está naquela fase inicial e a gente espera que melhore o nível, né? O futebol brasileiro vem deixando muito a desejar. Uma equipe que também vem decepcionando é o Clube de Regatas Flamengo, que encerrou o ano sendo disparadamente o melhor time do futebol brasileiro, mas esse ano já perdeu a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e vem numa posição intermediária, apenas somando 4 pontos no Brasileirão. Muito pouco para um time da grandeza do nível de investimento apresentado pelo Clube de Regatas Flamengo até aqui. Vamos esperar. Parece-me que existe alguma coisa ou alguns problemas internos entre o treinador Felipe Luiz e seus jogadores. Vamos esperar um andar da carruagem, mas o futebol que o Flamengo vem apresentando nesse ano de 2026 está muito distante daquele que ele protagonizou no ano passado. Por hora é só, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Ok, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, analisando esse início de Campeonato Brasileiro. E aí eu vou dar um pulo agora até Curitiba, no Paraná. O assunto é a Champions League. Tivemos um sorteio para definir os confrontos da próxima fase, a fase oitavas de final. E você, Fernando, chega destacando esses jogos, hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E nesta sexta-feira pela manhã, tivemos então o sorteio para a etapa oitavas de final da Champions League, que é indiscutivelmente a competição mais empolgante aí do planeta pela qualidade potencial dos times que disputam e principalmente das equipes que chegam, que avançam até essa etapa oitavas de final, que realmente fica emocionante. Então vamos lá. Na oitava, chave 1, teremos o confronto entre PSG e Chelsea, um equilíbrio notável, mas pela qualidade, até pelo que a gente viu no último Mundial de Clubes, eu ainda dou um leve favoritismo para a equipe do PSG. Na oitavas 2,
vamos ter aí o confronto entre o Galatasaray e o Liverpool, onde para mim o representante inglês tem aí uma vantagem para a aposta nesse confronto. Na oitava chave 3, vamos ter aí um encontro espetacular entre Real Madrid e Manchester City, já no próximo dia 11, e aí o equilíbrio, eu diria 50% a 50%. Difícil, inclusive, de dar um prognóstico, mas é muito equilíbrio. Vai ser aquele time que estiver numa jornada mais inspirado. Pela oitava às 4, vamos ter o confronto entre Atalanta e Bayern, onde eu dou aí um favoritismo para o time alemão. Pela oitavas 5, chave 5, o Newcastle pega o Barcelona. O Barcelona, para mim, tem vantagem nesse confronto pelo momento espetacular que também atravessa. Pela oitavas chave 6, o Atlético Madrid vai pegar o Tottenham. Muito equilíbrio aqui, mas eu vou dar um leve favoritismo para a equipe inglesa, em que pese o Atlético Madrid realmente tem potencial para avançar. Aí temos uma boa surpresa na oitava 7, em que o representante, a surpresa, é o clube norueguês, o Bodø Glimt, que vai pegar o Sport. E para mim, eu coloco as fichas na equipe do Sporting. E finalmente, pela oitava chave 8, o Bayer Leverkusen pegando a equipe do Arsenal. Muito equilíbrio aqui também, mas eu coloco minhas fichas para a equipe do Arsenal, que atravessa bom momento pelo futebol inglês. É esse confronto, ou são esses os confrontos agora pelas oitavas da Champions League, e que teremos bola rolando já a partir do próximo dia 10, Júnior. Fernando César, sem dúvida alguma, grandes jogos, você destacou aí, eu também destaco aqui, Real Madrid contra o Manchester City, o Arsenal, né? Também encarando o Paris Saint-Germain, talvez os dois confrontos de equipes de um nível mais alto, né? Mas tem o Bayern também com o Atalanta, enfim, o Sporting aqui encarando o Bodø Glimt, que é a grande surpresa desta fase, desta Champions League, melhor dizendo. A equipe norueguesa, que vem fazendo de fato uma grande campanha. O Sporting é agora o único representante de Portugal na competição, e vai ter aí o Bodø Glimt pela frente. Mas esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui. Falamos da situação do Flamengo. Antônio Manuel Góes analisou esse momento conturbado do clube, agora perdendo aí a decisão da Recopa Sul-Americana para o Lanús da Argentina. O Robertson destacando o Campeonato Brasileiro, os primeiros jogos, equipes decepcionando, equipes que estão até surpreendendo, como é o caso do São Paulo, né? Estava tão mal. E agora o Fernando abordando os confrontos da próxima fase da Champions League. Esta edição da Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!